Olá, seja bem-vindo ao canal Safe Zone, eu sou o professor Machado e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o presente simples utilizando as frases afirmativas. Preparado? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar colocando o nosso título aqui. Nós estamos trabalhando o Present Simple, ou também posso colocar como presente simples. E nós vamos trabalhar as frases afirmativas. Posso colocar aqui affirmative, positive, tá? Positiva, afirmativa no português também, tanto faz. Bom, vamos já pegar aqui uma frase no português para a gente dar uma comparada das fórmulas Safe Zone, beleza? Então, se eu tenho aqui no português uma frase afirmativa no presente, eu vou para Santos. Vou colocar aqui uma cidade, a cidade onde eu nasci, Santos, litoral paulista. Então, faço aqui, na fórmula aqui, classificando as palavras, nós temos o sujeito da frase, que é a pessoa aqui, o verbo e o resto que nós classificaremos como complemento. Tranquilo? E aí, nesse caso, essa frase, o inglês ele vai ficar igualzinho, não vai ter muita diferença não. Então, eu tenho eu, que em inglês é I, vou, que é o verbo ir, eu vou colocar aqui go, para, quando eu tenho direção, estou indo para algum lugar, que é bem parceiro aqui do verbo ir, a gente vai colocar o to, é o para no sentido de direção, tá legal? Eu vou para algum lugar. Então, I go to Santos, nome próprio, não tem tradução, Santos mesmo. Belezinha? Bom, então, I go to Santos. Tranquilo, então não mudou nada. Agora, quando nós formos colocar aqui uma outra frase no português, vamos colocar ela agora, tá? A mesma frase, ela vai para Santos. Eu poderia colocar aqui, ela vai a Santos, tá? O A também não daria diferença não, é to também, beleza? Bom, então a direção é indicada pelo to. Ela, she, vai, também vai ser o verbo ir, go, para, to, que Santos mantém. Tranquilo, né? Então, só que o que vai pegar agora é quando nós tivermos a terceira pessoa do singular. Professor, qual a terceira pessoa do singular? Tem vídeo no canal trabalhando bem bonitinhos os pronomes pessoais do caso reto, tá legal? Aconselho fortemente você dar uma olhada lá e fazer essa aula, tá legal? Bom, mas vamos lá, só para a gente revisar bem rapidinho aqui. A terceira pessoa do singular, nós utilizamos, né? He, que é ele. Deixa eu arrumar aqui, ficou meio feinho. He, que é ele. She, que é ela. Lembrando, esses dois eu só uso para pessoas, tá legal? Animais, objetos, fenômenos da natureza ou indefinidos, nós utilizamos it, tá legal? Então, essa aqui é a terceira pessoa do singular. Tá? Quando nós temos ele ou ela, pode ser um nome também, tá? Suponhamos que eu estivesse utilizando Angela, ou Tiago, ou John, ou Annie. Qualquer nome seria como se fosse ele ou ela. Eu poderia colocar também o seu pai, sua tia, seu irmão, o cachorro, tá? A máquina, a mesa, tudo isso seria a mesma coisa que ele ou ela, tá legal? He, she ou it. Bom, nesse caso nós estamos usando she. E aí o que acontece? Então preste atenção. Esta regra é uma regra para as frases afirmativas. Preste bem atenção, hein? No tempo presente, tá legal? Se você... Mas, professor, como é que eu faço pergunta? Como é que eu faço frase negativa? No canal tem vídeo também explicando esse tipo de frase. Hoje nós estamos trabalhando exclusivamente as frases afirmativas, tá legal? Bom, então qual é a pegada? Qual é a regra? Se eu tenho, então, terceira pessoa do singular, ele ou ela, no caso aqui eu tenho, nós vamos alterar, nós vamos aplicar uma regrinha em cima do verbinho nosso aqui, que aqui no nosso caso
é o verbo ir, legal? Aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho eu, não é nem ele e nem ela, então não vou aplicar regra nenhuma. A minha frase aqui já está feita, está correta. Joia? Só essa aqui. Ela, vamos alterar o verbo. Bom, vamos lá dar uma olhada nessas regras. Que regras são essas? E aí que entra. Quando nós tivermos, então, verbos, a maioria dos verbos, eu vou chamar aqui, ó, essa regrinha de regra do S, tá legal? Então vamos lá para a primeira regra. São os verbos, a maioria deles, tá? Maioria deles. Você vai colocar apenas o S. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Se eu colocar aqui o verbo like, beleza? Like. O que eu vou fazer? Colocar um S. Em quais circunstâncias? Se for terceira pessoa do singular, frases afirmativas no presente, tá legal? Essa regra não funciona nem pro passado, nem pro futuro, só presente afirmativa, tá legal? Bom, então, like, quando for like. Ah, então, peraí, professor, se eu quiser falar, então, ela gosta, vai ficar, então, she likes. Exatamente. Mas se eu falar she like, professor, eles não vão entender? Vão entender, tá, pessoal? Mas a regra tá errada. Vamos pensar a mesma coisa. Você chega lá na padaria e fala assim, ah, eu quero 2 pão. São 2 pães, certo? Então, mas a pessoa não vai entender? Óbvio que vai, mas tá errado, né? Então, são 2 pães, não 2 pão, né? Beleza? Então, aqui funciona da mesma maneira. Então, já que vai aprender, vamos aprender certinho, né? Beleza. Então, a maioria é colocar o S e o som também fica bem desse jeito, tá legal? Agora, vamos lá para a regra em si, tá? Que nós vamos alterar, não só colocar somente o S. Para os verbos que eles terminarem, vou colocar em verdinho aqui para dar um destaque. S ou 2 S são muito raros, mas pode aparecer. Tô olhando aqui na minha colinha, tá, galera? Pra não dar mancada aqui, né? SH, CH, X ou O, vou colocar aqui. Nós vamos acrescentar, ó, vou colocar aqui de azulzinho, tá? Ó, nós vamos acrescentar o E e o S, tá legal? Por quê? Vamos colocar esses sons aqui, ó, som do S, som 2 S, SH, CH, X, tirando o, né? São sons muito parecidos com o som do S. Vamos usar a lógica, tá? Um pouquinho também que ela pode ajudar você. Então, essas letras aqui no final de palavras são letras parecidas com o som do S. Então, se você colocar um S a mais, vai ficar parecendo uma bexiga vazando. Deu para entender? Então, por isso que a gente acrescenta o S até mesmo para o som ficar mais tranquilo de se pronunciar e de se entender também, tá legal? Não ficar bizarro. Então, beleza? Vou colocar aqui um exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem legalzinho, que é terminando com o SH, ó. Eu tenho o verbo wash. Olha lá o som do SH, como ele é parecido, ó. Sh, sh, wash. Então, tá vendo? Se eu colocar um S a mais para wash, fica muito esquisito. Então, por isso que a gente acrescenta, então, lá o ES. Olha que legal. E aí fica washes. Olha que tranquilo. Aí já o som fica mais audível, né? Já fica um pouquinho mais tranquilo de se entender. Então, o esquema é esse, tá? Para essa regrinha aí. E aí a gente cai aqui, já como tem a letra O, cai no nosso exemplo aqui que eu coloquei go. E aí, acrescento lá um ES, só que aí vai ficar o som de S só neste caso, tá? Então, ó, nesses caras aqui, ó, a pronúncia fica bem ES mesmo, tá? Ó, bem pronunciado. Já o O, você meio que não pronuncia ES, é como se tivesse só o S. Mas isso também vai depender de palavra para palavra, tá? Aqui nesse caso, nós não vamos pronunciar, não vai ficar goes, vai ficar goes, tá legal? Então é como se tivesse só o S mesmo. Mas aí, o legal é você identificando, tá? Essas exceções porque acontece. Por exemplo, do, o verbo fazer, tá? Do vai ficar does, vai ficar dos. Tá legal? Fica does. Então, nesse caso, mudou. Mas aí é interessante você ir verificando, tá legal? Bom, beleza. Só que a certeza que essas outras aqui, o ES é pronunciado, tá legal? Então, essa é a primeira regra, tá? O verbo terminou com essas letras, colocamos ES, tá legal? A maioria deles pronuncia-se. Vamos pro próximo?
Próxima regra agora é a regra do Y. Então, ó, se ele terminar com consoante, importante, hein? Consoante mais Y no final. E que nós faremos? Nós retiraremos ou substituiremos o Y e vamos acrescentar o I, depois o E, depois o S. Tá legal? A pronúncia vai ser pronúncia de S, tá legal? Vou colocar até aqui embaixo uma dica, tá? Ó, nesse caso, sonzinho do S. Beleza? Dá um exemplo aí, professor. Vou pegar aqui o verbo estudar, ó. Study. Beleza? Study. Ele tá vendo? Ele termina lá com consoante mais o Y. Aí, nesse caso, eu corto o Y, tá? Coloco no lugar dele o I. Então, suponhamos que eu cortei aqui, ó, o E e o S. E tirei aqui o Y, tá legal? Studies. Vai ficar studies, como só tivesse o S. Tranquilo? Então, no vai seco, toma cuidado, ó. Vou colocar a exceção aqui, ó. Ó, se eu colocar um play, professor, termina em Y, vou seco. Mas olha aqui antes, ó. É uma vogal, não é uma consoante. Tem que ser consoante mais Y. Se for só uma vogal, nesse caso, não muda nada. É o Szinho só, ele cai lá na regra da maioria, que tá aqui, tá? Vou colocar o play então aqui, ó. Já vai ficar também, ó, regra geral, tá legal? Ó, essa regra aqui, ó, é a regra geral. Essas aqui são as exceções, belezeira? Então, não vai cair na armadilha da vogal aqui, tá legal? Vogal, lembrando, hein? A, E, I, O, U, tá bom? Que não é A, E, I, O, U, é consoante. Belezeira? No presente existem dois verbos irregulares, tá? Que eles não aceitam essas regras aí. Que são o verbo have, basicamente. O outro é o verbo to be, e tem vídeo, inclusive, também no canal para você olhar lá e aprender a trabalhar esses dois verbos, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, irregular, tá? Ó, irregular. O que significa irregular, professor? Irregular são aquelas palavras, tá? No nosso caso aqui nós estamos vendo o verbo, mas irregulares são uma classe de palavras que não aceita a regra geral, tá? Então, nesse caso aqui, ele não vai aceitar essa regrinha aqui, de só colocar o S, ou colocar ES, ou IES, né? Que é o caso do have, que é o verbo ter, tá legal? Possuir. Neste caso, o verbo have, ele vai mudar para has, tá legal? Ah, professor, mas tem um S lá. Tem, mas ó, ele não termina nem com nenhum sonzinho de S, né? Que a gente tem aqui nessa primeira regrinha. E nem termina com Y antecedido de consoante. Ou seja, era para ser regra geral. Era para colocar só o haves. Só que haves não existe, tá, galera? Não vai cair no erro também, ó. Vira has. Belezeira? Bom, então, have vira has. Ele é irregular. E o outro é o verbo to be. Vou colocar aqui do lado, que são os dois verbos irregulares do tempo presente. Então, esses dois não aceitam as regras do S, tá legal? Beleza, então o verbo to be nós temos no canal, tá? Explicando certinho, que é bem importante. E o verbo have, que vira has, que já tá aqui. Bom, vamos lá então, que é basicamente isso, tá, galera? Não tem muito o que adicionar, não. É só ficar ligado nas regrinhas. Som de S, Y antecedido de consoante e tá joia, tá legal? Bom, então vamos só recordar aqui. Eu preciso colocar, ó. Então, ó, I like. Beleza? Agora, eu gosto. Se eu colocar ela gosta, vai ficar como? She likes. Ela gosta. Os dois no presente. Tá vendo a diferença? Eu coloco aqui você estuda. You study. Na terceira pessoa, he studies. Ele estuda. Vamos colocar aqui nós. We play.
Ó, Y, mas não é consoante antes, tá legal? Regra geral. Posso colocar aqui, tô falando de um cachorro, ó, ele brinca. Ó. It plays, ele brinca. We play, nós brincamos, nós jogamos, tocamos. Bom, vamos lá para mais uma. Vou colocar eles. Eles, vou colocar assistem, ó. Watch. Olha lá o sonzinho parecido com o som do S. They watch, eles assistem. Vou colocar um nome agora, ó. Rose, é um nome próprio. Rose é ela, não é mesmo? Então, Rose watches. Beleza? E aí, gostou da aula de hoje? Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e também ativa o sininho para você continuar recebendo as próximas aulas, combinado? Até a próxima aula então, tchau, tchau!